Bem-vindo ao canal Instituto Grafset e o tema desta videoaula é a configuração de hardware da CPU Siemens 314C 2PNDP através do software TIA Portal. Aqui nós estamos na tela inicial do TIA Portal. Primeiramente vamos criar um projeto. Então vamos clicar em Create New Project. Vamos nomear o projeto. Vamos chamá-lo de Projeto 1. Você pode determinar qual vai ser o endereço, a pasta, no qual será salvo o projeto, o nome do projetista e um comentário sobre o que faz esse programa. No nosso caso, é um programa para configuração de hardware. Então, vou fazer esse comentário. E clica em Create. Bem, após criar o hardware, nós precisamos inserir o PLC. Então, nós vamos clicar aqui em Devices and Networks e Add New Device. Ele vai te disponibilizar essa tela para você inserir a sua CPU. Então, para inserir a CPU, eu vou clicar aqui em Simatic S7300 CPU. A nossa CPU é uma 314C 2PNDP. Quando eu clico, ele me dá a descrição da CPU. Eu dou um clique nela, ele abre aqui na tela uma imagem da CPU com part number da CPU e uma descrição. É muito importante verificar a versão, que no nosso caso aqui é a 3.3. Essa versão ela precisa bater com a versão que está impressa na CPU real. Ok? E aí, estando tudo certo, é só clicar aqui em Add. Demora um pouquinho. E a nossa CPU já foi inserida no nosso projeto. Nós temos também um módulo de saída digital, que é um módulo DO. Então aqui em Hardware Catalog, vamos clicar em DO. O módulo que nós temos é DO 8x24VDC 2 amperes. Tem duas formas de inserir ele no rack. Tá? Clicando sobre o módulo, ele já vai aparecer quais são os slots disponíveis. Clica com o botão direito do mouse, arrasta e solta no slot 4. Tá? Essa é uma forma. Vou deletá-lo. A outra forma simplesmente é seleciona o part number do módulo DO e dá 2 cliques. Ele pega o primeiro rack disponível. Tudo bem? Agora a gente precisa fazer as configurações das propriedades da CPU. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é selecionar a CPU e dar 2 cliques nela. Ele abre na tela inferior as propriedades.
Primeira coisa, a gente vem aqui em General e vamos renomear a CPU. No nosso caso, o nosso projeto chama Projeto 1, né? Então eu sempre indico que a CPU tenha o nome do projeto, Projeto 1, underline, e aí você coloca aqui, ó, PLC. Tudo bem? A rede que nós vamos utilizar é uma rede Profinet. Então eu clico aqui em Profinet Interface e faço a configuração da minha Profinet, da minha rede. Seguindo a mesma característica da nomeação da CPU, a minha Profinet eu coloco também o nome do projeto, Projeto 1, underline, Profinet. Aqui na barra de rolagem, se você descer, você vai ter acesso ao IP Protocol, que seria o que? A gente atribuir um IP para fazer a comunicação entre a CPU e o PLC. No nosso caso, eu vou usar o IP 162.168.0.2. O próximo passo é fazer a configuração do endereçamento dos bytes dos módulos de entrada e saída. Então nós vamos clicar aqui em DI24/DO16. Na barra de rolagem, nós vamos descer até termos acesso ao I/O Addresses, no qual nós temos o Input Addresses e o Output Addresses. O byte configurado é o 136. No caso dessa CPU, nós temos 3 bytes. Então ele vai o byte 136, o byte 137 e o byte 138 para as entradas. E na saída nós também temos 3 bytes, nos quais 2 bytes pertencem à CPU, que é o byte 136 e o byte 137, e o outro byte pertence ao módulo DO. Com essa configuração nós temos 24 entradas e 24 saídas, que no nosso caso eu pretendo configurá-las da seguinte forma: eu quero iniciar no byte 0 e eu quero terminar no byte 2, tanto para as entradas quanto para as saídas. Para tanto, a primeira coisa que eu faço é configurar o endereçamento do byte do módulo DO. Então eu dou 2 cliques no módulo DO, abro a configuração, clico aqui em Start Addresses e coloco o número 2, dou um Enter. Então, nesse módulo DO, eu inicio no byte 2 e termino no byte 2, porque ele é um byte de 8 saídas. Um byte contém 8 bits e cada bit corresponde a uma saída do PLC. Clico novamente no PLC com um duplo clique. Vou novamente no DI24/DO16, desço com a barra de rolagem e agora eu consigo fazer a configuração. Aqui no Input Addresses, no Start Address, eu coloco 0, dou um Enter. E ele já me configura do byte 0 até o byte 2. E no Output Addresses, em Start Address, eu também coloco 0. E ele vai do byte 0 até o byte 1, sendo que o byte 2 ele foi configurado no módulo DO, que é o módulo de expansão de memória. Feito essa configuração, agora nós precisamos compilar essa configuração de hardware. Tá? Então, para fazer essa compilação, eu venho aqui na árvore do projeto, em Project Tree, tá? E dou um clique no nome do meu PLC, que nós renomeamos ele lá em General. Então eu dou um clique, seleciono, tá?
eu tenho um ícone aqui em cima que é o compile. Então eu posso compilar de duas formas. Simplesmente eu clico nesse ícone, ele vai fazer a configuração da compilação. E aqui nessa tela de mensagens vai ter que aparecer uma mensagem que a compilação foi completada com 0 erros e 0 warnings. A outra forma de fazer a compilação é, novamente, vai na árvore, em cima do nome do projeto, clica com o botão direito, ele vai abrir algumas opções. Dentre essas opções tem compile, tá? E aí você vai escolher algumas configurações para compilar. Hardware e software, somente hardware. Hardware com rebuild, o que seria isso? Ele vai pegar toda a minha CPU e vai mandar ela para stop. Software and software com o rebuild, que ele também manda para stop. Eu vou colocar hardware e software. E ele vai fazer a compilação. Tá? Tem essas duas formas. Depois de compilado, o próximo passo é fazer o download de hardware para o PLC. Tem duas formas de fazer. Tem um ícone ao lado do compile, que é o Download to Device. E você também pode clicar com o botão direito, Download to Device, e você pode escolher Hardware and Software, somente Hardware e somente Software. No nosso caso, nós vamos dar um download de Hardware and Software. Primeira coisa que nós precisamos fazer, quando ele abre essa janela, é fazer a configuração da rede. Então, a rede que está selecionada é a PN-IE. PN é a minha rede Profinet, IE é a rede Ethernet. Mas nós poderíamos escolher também a rede Profibus e a rede MPI, que não é o nosso caso. A outra configuração que eu preciso fazer aqui em PGPC Interface, eu preciso escolher a minha placa de rede. Então, no nosso caso, eu vou fazer um download para um PLC virtual. Então eu deixo selecionado PLC Sim. Se eu tivesse aqui um PLC real, eu colocaria a placa de rede do meu computador em PGPC Interface. Feito isso, a gente precisa dar um Start Search. Ele vai fazer uma varredura na rede e vai procurar todos os dispositivos configurados com a rede Profinet. Observem que ele começa a fazer o download, quando ele estabelece uma comunicação, vai aparecer uma linha verde, e aqui onde tem a imagem da CPU, ela fica laranja. Feito isso, ele achou uma CPU configurada com a rede Profinet e o IP 192.168.0.2, que foi o que nós configuramos. Aí eu vou dar o load. Clico uma vez. Ele vai abrir essa outra janela, no qual ele me faz 3 observações. Na primeira, ele fala que o meu projeto ele está pronto para ser enviado para a CPU. No outro, que ele fez uma simulação do módulo e está tudo correto. E na outra mensagem ele fala que eu tenho um software e eu vou dar um download para a minha CPU, e esse download é um download consistente. Aqui em Action tem que estar consistente download, senão vai dar errado. Feito isso, eu clico aqui em Load e ele já envia todos os dados para a minha CPU. Importante verificar se apareceu a seguinte mensagem: Load completed. Errors 0, warnings 0. Se aparecer essa mensagem, significa que toda a configuração que foi feita foi enviada para a CPU do PLC sem nenhum erro, ok? Assim nós finalizamos a nossa primeira aula de configuração de hardware. Continue acompanhando as próximas aulas no nosso canal, que nós vamos passo a passo ensinar como fazer outros processos com o TIA Portal e a CPU S7300, ok?